O ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, pede o desligamento do PDT. O repórter Matheus Dias traz as informações e não só as dúvidas se ele pode voltar ao cenário eleitoral no ano que vem, mas qual partido que ele deve se filiar, quais são os partidos estudados por ele. Bem-vindo, Matheus. Até agora são dois interessados, viu, Thiago? PSDB e o União Brasil. Muito boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha, uma ótima sexta-feira. Ciro Gomes, então, depois de criticar publicamente o atual governador do Ceará, Eumano de Freitas, e também de demonstrar também publicamente certo desinteresse e grande incômodo com o partido do PDT, ele comunicou hoje a saída. A saída dele, então, foi dita pelo presidente do partido, Carlos Lupe. E, depois de 10 anos, como você bem disse, Ciro Gomes não faz mais parte do Partido Democrático dos Trabalhadores. Ciro, então, que foi prefeito de Fortaleza em 1989, mas no ano seguinte, já 15 meses depois de assumir o mandato, ele foi eleito a governador do estado do Ceará, onde ficou de 1990 a 1994, nessa época afiliado ao partido do PSDB. O ex-governador, então, do Ceará, ele já também participou de 4 eleições presidenciais, em 1998, 2010, 2018 e 2022. E agora, sem partido, resta saber qual o futuro do político, né? Qual o futuro de Ciro Gomes. Sendo que em julho desse ano ele participou de uma reunião com a cúpula do PSDB. Na ocasião, ele havia afirmado que já estava decidido o retorno ao partido, mas em agosto, no mês seguinte, participou também da convenção que formalizou a união dos partidos Progressista e União Brasil. Esse último partido que já demonstrou publicamente também interesse em contar com Ciro Gomes para 2026. Ainda não se sabe, então, Thiago, qual o partido que ele vai seguir, seja o PSDB ou seja a União Brasil, mas é esperado que Ciro Gomes participe das eleições para o governo do estado do Ceará, em contrapartida ao PT. Mas também ainda não está descartado, quem sabe, uma possível candidatura ao Senado Federal, Thiago. É isso. Ciro Gomes, figura da política brasileira, sempre presente nas eleições. Matheus Dias trouxe os detalhes até daqui a pouquinho. Dora Kramer e Cristiano Vilela. Bom, para falar sobre Ciro Gomes, nós podemos ficar horas e horas especulando se ele vai ser candidato à presidência da República, se vai ser candidato ao Senado, ao governo do estado dele. Agora, se desfiliar de um partido que ele está há 10 anos, de uma certa maneira, não que isso chame atenção, mas é algo inusitado para a carreira dele nesse momento. Dora. Tiago, você sabe que eu não acho inusitado, porque o Ciro, eu não sei te dizer de cabeça a quantos partidos pertenceu o Ciro. Ele começou lá no PDS, sucedâneo da Arena, uma coisa assim, fez uma trajetória, foi parar no Partidão, no PCdoB, PSDB, e agora ele tem convite do PSDB, do União e do PP. Veja você que ali tem de tudo, é variado. Como diz uma amiga minha, variados do Shen. Porque o Ciro tinha dito, depois da última eleição, que ele nunca mais se candidataria. Mas ele, nas pesquisas, quando é testado o nome dele para pesquisa presidencial, ele até que aparece bem, aparece ali num terceiro lugar. Claro que é recall, porque é uma pessoa que participou de 4, está sempre presente na memória das pessoas. Mas, pelo visto, ele tem satisfação com o PDT, porque o PDT se aproximou do PT no Ceará. E ele não, ele saiu, ele foi do PSB também, saiu, aí brigou com o irmão, enfim. Ciro Gomes sendo Ciro Gomes. E agora, pelo jeito, ele vai sim concorrer a uma eleição, e parece que é eleição estadual, ao que tudo indica, combatendo o PT. Ora, se ele quer combater o PT, e ele tem sido absolutamente crítico do PT, ele não pode ficar numa agremiação que esteja coligada, que esteja em aliança com o partido ao qual ele combate, a menos que ele estivesse querendo se aposentar. E, pelo jeito, qual que tudo indica, pijama ainda não é o figurino predileto do Ciro Gomes. Enquanto a Dora falava dos partidos, o Vilela fazia conta de cabeça quais partidos que ele já foi filiado. Agora, Vilela, escolher, nesse caso, o Matheus traz essas duas opções aqui pra gente. O PSDB e União Brasil, nesse momento, né? Qual seria a escolha?
Pois é, Tiago, eu fiquei fazendo as contas, nas minhas contas são 7 partidos políticos. E agora ele tem as duas possibilidades que foram colocadas entre o PSDB, partido ao qual ele já pertenceu, e o União Brasil. O União Brasil, eu vejo que é um partido que está mais organizado atualmente no âmbito nacional. Ele é um partido que talvez dê maiores condições, inclusive de se pleitear outras posições. Haja vista que Ciro Gomes, com o recall que possui, ele pode até poder ser colocado como um eventual candidato a presidente ou até como um candidato a vice-presidente, enfim, algumas coisas podem ser pleiteadas. No PSDB, o fato é que a gente, nos últimos tempos, tem percebido esse definhamento político do partido, dá menos segurança para quem almeja outros voos na política. Então, me parece que, num contexto atual, o União Brasil ele é mais robusto e ele pode dar maiores condições para Ciro Gomes poder seguir para 2026, seja no âmbito nacional, seja no âmbito estadual no Ceará.